Bom dia, querido ouvinte, onde quer que você esteja nesse momento, qualquer que seja o horário, você que está nos acompanhando pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais, estamos com o tema dos milagres e também acompanhando os tantos milagres no livro de Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo. Hoje nós vamos refletir sobre essas viagens missionárias de Paulo e estamos então hoje com o capítulo 18, quando Paulo chega à cidade portuária de Corinto e Deus falou de forma enfática, numa visão sobrenatural que Paulo tem. Deus fala para ele no versículo 9 do capítulo 18, diz: certa noite, o Senhor falou a Paulo em uma visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Eu li do versículo 9 até o versículo 11. Saindo de Atenas, Paulo dirigiu-se a Corinto, capital da província romana da Acaia. Próspero centro comercial, Corinto encontrava-se estrategicamente situada e era um elo de comunicação entre o norte, o sul, o leste e o oeste. Além dos portos de Cencreia e Lequel, a cidade tinha, no entanto, uma péssima reputação por sua imoralidade sexual, pelo que lemos em 1 Coríntios, a carta que Paulo escreveu à igreja que foi organizada nessa cidade. Os coríntios se gabavam de sua riqueza e cultura e de seu prestígio político. Afrodite ou Vênus, a deusa do amor, tinha seu templo naquela cidade. A localização de Corinto era favorável para a pregação do evangelho pelas seguintes razões: abertura às mudanças, concentração de recursos, potencial para contato relevante com as comunidades em redor. Nós já falamos aqui que quando Paulo chega a essa cidade, ele tem a alegria de encontrar Priscila e Áquila, um casal que fazia o mesmo serviço que ele. Eles eram fazedores de tenda, o que os aproximou, e ali Paulo começou então a receber ajuda, apoio e formar uma equipe, porque como o lugar tinha conexão com as várias outras cidades ao redor, a equipe de Paulo também precisava crescer. E é maravilhoso ler que ele passou 1 ano e meio ali naquela cidade durante a sua estadia, onde ele ensinou, pregou, formou a equipe, treinou. E nós vamos poder agora ver um pouquinho sobre a vida desse casal, que se tornou uma parceria extraordinária na vida desse missionário e também na expansão do evangelho entre os gentios em todas aquelas localidades que estavam recebendo ajuda e a presença de Paulo, de Timóteo, de Silas e de tantos outros que ele podia contar na sua equipe. Quando chegou a Corinto, no final do ano 50, Paulo trabalhou com esse casal, Priscila e Áquila, casal dinâmico no negócio de fabricação de tendas. No capítulo 18, no versículo 3, ele vai dizer isso. E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Havia pouco tempo que eles tinham sido forçados a sair de Roma devido a um decreto do imperador expulsando todos os judeus. Provavelmente Priscila e Áquila já eram cristãos, uma vez que Paulo descreveu Estéfanas
e na sua casa, como os primeiros convertidos em Corinto. 1 Coríntios 16,15 nos relata isso. De qualquer maneira, como trabalhavam juntos no comércio e na expansão do Evangelho, Priscila e Áquila tiveram a inestimável oportunidade de ser pessoalmente ensinados e treinados pelo apóstolo Paulo. Quando Paulo deixou Corinto 1 ano e meio depois, Priscila e Áquila o acompanharam até Éfeso. Por vários anos lideraram a igreja em Éfeso, além de liderarem a igreja que funcionava em sua casa. Tiveram um significante ministério junto a Apolo. Apesar de ser um eloquente orador, Apolo tinha sérias falhas em sua compreensão da mensagem cristã. Priscila e Áquila o chamaram de lado e, com grande sabedoria, tato e coragem e visão missionária, amorosamente lhe expuseram toda a doutrina cristã. Algum tempo após a visita de Paulo, em 57, Priscila e Áquila retornaram para Roma, pois Paulo mais tarde envia uma especial saudação a eles e aos membros da igreja no lar que lideravam. É interessante que Paulo também tenha mencionado o momento em que eles arriscaram suas vidas para salvar dele, possivelmente durante o tumulto em Éfeso. Evidentemente, de Roma retornaram para Éfeso, pois a última menção sobre esse dedicado casal cristão aconteceu exatamente no final da vida de Paulo, quando ele os saudou em sua última carta para Timóteo. Esse registro está em 2 Timóteo 4:19. Quero aqui já também caminhar para o texto que eu li lá no início da nossa reflexão, quando Deus falou de forma extraordinária, sobrenatural, para Paulo, que ele não deveria temer, que ele continuasse falando, testemunhando, pois ali com ele ninguém o faria mal ou o feriria, porque Deus tinha muita gente na cidade de Corinto. É muito interessante saber que ao longo dessas viagens, não somente pela distância geográfica, pelos problemas que Paulo ia acumulando com os judeus, que passaram a persegui-lo cidade após cidade, Paulo também podia contar com os obstáculos do próprio trabalho, da própria expansão, do próprio cansaço do treinamento, da proclamação da palavra. E uma palavra dessa de encorajamento, de incentivo, nos remete lá quando Jesus chamou os discípulos e Jesus pôde dizer para eles: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. É maravilhoso saber que a obra missionária, o trabalho da plantação do reino de Deus não é um trabalho solitário, não é um trabalho isolado. Nós contamos com a ajuda de Deus que vai adiante, que vai abrindo caminhos, vai abrindo portas, vai providenciando recursos, vai cuidando da vida e da saúde dos missionários, das famílias pastorais e também missionárias, e além disso tudo ele vai suprindo, socorrendo, abençoando e direcionando em todo o tempo e em todos os momentos. É maravilhoso isso, e a reflexão de hoje é para falar que Deus trazia pessoas estratégicas, como trouxe Priscila, Áquila e Apolo e tantos outros, e Deus permaneceu fiel, cuidando, direcionando, animando, encorajando Paulo, e o sobrenatural de Deus hoje é sobre isso, e também para nós sabermos que o nosso trabalho não é vão, nem é solitário. Que Deus nos abençoe e confirme essa palavra em cada coração. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu te envio um grande abraço. Amém.